Alô, meus amigos do nosso canal DIP Direito Público. O assunto de hoje interessa aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia de uma forma mais direta, e de todos aqueles que lidam nos departamentos de recursos humanos dos municípios para que possam tomar ciência da matéria que eu vou falar aqui hoje. Também a todos aqueles que se interessam pelo direito público. Então, nós vamos falar hoje sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates à endemia para o ano de 2025, tá certo? Nós sabemos que esse piso salarial mínimo fixado para esses profissionais foi feito através de uma alteração na Constituição Federal, no seu artigo 198. Artigo 198 da Constituição é que vai tratar sobre o piso salarial dos agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. O que diz o artigo 198 em seu parágrafo 9º? Diz que o vencimento dos agentes comunitários de saúde dos agentes de combate a endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal para cumprimento desses pagamentos. Então, o pagamento é feito pela União do vencimento, tá certo? Esse é o vencimento bruto, 2 salários mínimos. Nós sabemos que depois tem os descontos da Previdência para se chegar a um valor líquido, né? Aí não atinge o imposto de renda, só a Previdência. Então recebe-se um pouco menos do que isso. Mas o bruto, o valor do vencimento é fixado nesse valor pela Constituição Federal. Existe já, inclusive, um trabalho junto ao Congresso Nacional tentando elevar este valor para 3 salários mínimos. Mas, por enquanto, nós temos que obedecer o que está na Constituição, 2 salários mínimos. Esse valor de 2 salários mínimos, ele é fixado para um período de um ano, de janeiro a dezembro, coincidindo com o ano civil. Então, sempre no mês de janeiro, esse valor é reajustado. Por que ele é reajustado em janeiro? Porque é neste mês que é feito o reajuste do salário mínimo. Então, aumentando o salário mínimo, obviamente que aumenta o valor a ser pago aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, tá? Então, veja bem, em 2024, de janeiro a dezembro, o valor foi fixado em R$ 2.824, correspondente a 2 salários mínimos de R$ 1.412 cada salário mínimo, que vai dar R$ 2.824. Esse valor foi reajustado agora em janeiro de 2025. Por quê? Porque o salário mínimo teve um aumento de 7,5%, de R$ 106 a mais. Então, de 1.412 ele passou para R$ 1.518. Assim, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à anemia passou que era de R$ 2.824 para R$ 3.036. Então, a partir de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, vai ser esse o valor a ser considerado para fins de pagamento do salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, tá certo? Isso como eu já disse, é responsabilidade da União, esse repasse, tá certo? Que será pago a esses profissionais. Esta previsão está no parágrafo 7º do artigo 198 da Constituição. E o parágrafo 7º ainda determina o seguinte, que caberá ainda ao município estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Parágrafo 7º do artigo 198. Então, a União garantiu 2 salários mínimos e diz que cabe ao município
implementar outros adicionais para melhorar ainda mais esta remuneração deste profissional. Mas isso vai depender de cada prefeito, de cada município e da situação financeira de cada município, do limite de percentual da sua folha de pagamento em relação à receita corrente líquida, que é uma série de fatores, recursos financeiros, não é? Mas a própria Constituição traz já um dispositivo para incentivar ainda mais este valor, o acréscimo desse valor, dessa feita pelos municípios, tá certo? Agora, nós sabemos que obrigatoriamente, aí, querendo ou não, tem que ser pago, além dos 2 salários mínimos, aquele adicional de insalubridade, tá? Em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas por esses profissionais. Parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição diz que tem que ser pago o adicional de insalubridade, que pode ser de 10%, 20%, ou 40% do salário mínimo, dependendo da atividade do risco, né, no exercício da função, em relação à exposição desses agentes que fazem mal à saúde do trabalhador, certo? E outra coisa, esse valor de 2 salários mínimos, ele não vai entrar, eu falei que depende aqui do cálculo do limite percentual, mas na verdade ele não entra nesse cálculo. Então não é uma justificativa de, olha, eu não vou poder pagar 2 salários mínimos porque o meu limite da folha está estourado. Não, ele não vai entrar. O que vai entrar são esses adicionais que o município, com recursos próprios, queira pagar a esses profissionais. Mas aquilo que é repassado pela União não tem como entrar nos gastos pessoal do município, porque não é o município que está pagando. Então, o próprio parágrafo 11 do artigo 198 da Constituição traz essa ressalva, dizendo assim, olha, estes gastos com pagamento desses profissionais, feitos com recursos repassados pela União, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de despesas com pessoal, aquele limite de 54% da receita corrente líquida que trata a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Agora, como ser feito para pagar esse salário, esse piso novo em janeiro de 2025? Preciso mandar uma lei para a Câmara Municipal? É lógico que eu, além de ter a previsão da Constituição, eu tenho que ter a minha lei, dizendo que eu vou pagar aos meus agentes, né? Agora, se a minha lei já fala que são 2 salários mínimos e não consta o valor em real, ao invés de fazer referência ao salário mínimo, eu não preciso fazer outra lei. Se a minha lei fala 2 salários mínimos, sempre que o salário mínimo aumentar, vai ter um reajuste automático. Agora, se quando eu fixei em valor real em janeiro, todo mês de janeiro eu tenho que fazer uma nova lei. Então, recomenda-se que coloque esse salário mínimo como está na própria Constituição Federal. Este é o tema que eu deixo para você hoje, falando sobre esses profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Encerrando esse vídeo de hoje, eu quero pedir a você que vá aí na telinha, deixe o seu like para você ajudar o nosso canal. Não te custa nada, para um minutinho aí, vai aí, deixa o seu like. Por quê? Porque com isso o nosso canal vai girar mais, vai chegar a outras pessoas, o YouTube vai reconhecer como um canal importante e nós seremos valorizados neste canal. E o nosso grupo tende sempre a crescer. Você que ainda não se inscreveu, que está aí assistindo pela primeira vez, inscreva-se, venha somar conosco, venha aumentar o nosso grupo, que está a cada dia mais tornando um grupo bem mais forte, bem mais sólido. Espero vocês no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.